Liga da Justiça chegou. Eu já falei sobre os 3 heróis introduzidos no filme, mas agora a gente precisa falar sobre outros 3 heróis, os principais, os carros-chefes da DC, a grande e poderosa Trindade. Eu sou Kaique Almeida e esse é o Te Digo Nada. Assim como eu falei no outro vídeo, esse aqui também contém spoilers sobre o filme Liga da Justiça de Zack Snyder. Então, se você ainda não assistiu o filme ou também não liga para spoilers, você pode ficar à vontade de continuar o vídeo. Se você não gosta de spoiler, vá assistir o filme que você tá perdendo um grande filme e aí você volta pra cá, tá bom? Você entendeu, velho? Vamos falar primeiro sobre o Batman, já que é ele essa força motriz que vai reunir a equipe. Mas a gente não pode ver o Batman apenas com a visão nesse filme, porque o próprio desenvolvimento dele é iniciado em Batman vs Superman, onde a gente vê um Batman extremamente amargurado, com a perda da esperança da humanidade, sem a fé, sem acreditar que ainda existem homens bons no mundo. Um Batman que perdeu não somente os pais, mas o filho adotivo, o Robin, que foi morto pelo Coringa, após ele ter enviado o Robin para uma missão. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Com o peso da morte do Robin, o Batman se fecha para o mundo de uma forma que ele não consegue mais olhar a humanidade com bons olhos. E isso muda com os esforços de Superman e o seu sacrifício em parar de uma vez o apocalipse em Batman vs Superman. E inspirado pelos ideais da esperança que o Superman trazia, o Batman também ressuscita sua própria esperança. E movido pelo aquele pesadelo que ele teve sobre o deserto e a destruição do mundo, o Batman sentiu a necessidade de que ele precisava reunir uma equipe dos melhores do mundo. E assim ele sai em busca de cada um deles. Eu sou justiceira. Uma das coisas que eu mais gostei nesse Batman foi que ele, mesmo tendo esse peso mais sombrio, mais sério da equipe, ele conseguia trazer algumas sacadas sarcásticas que esse é o Batman. A gente pode ver em diversos quadrinhos, em diversas histórias, em animações, em alguns outros filmes, que o Bruce Wayne é um cara extremamente sarcástico, com humor ácido. E a gente vê bastante desse humor no filme. Com frases dizendo, eu sou rico, eu comprei o banco. Esse é o Batman que a gente estava querendo ver. Mas não somente nisso, mas as cenas de luta dele, ele é o cara tático, ele é aquele que diz, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele estava ditando as ordens para cada integrante da equipe. Ele acaba se sentindo nessa responsabilidade de reunir a equipe. Não somente por conta dessa improvável invasão que ele acredita que está vindo, como também como uma espécie de promessa que ele fez ao Clark, dizer, cara, você se foi, mas a gente vai continuar o teu legado, a gente vai querer continuar fazendo o que você fez. Quando ele e a equipe decidem trazer o Superman de volta, há um diálogo interessante entre ele e o Alfred, em que ele comprova mais uma vez esse sentimento de que eles precisam do Superman para a equipe. Eles ainda não são o suficiente para impedir o Lobo da Steppe. E o Superman é essa capa vermelha que eles vão agitar para aquele touro, não para enfurecê-lo, mas para derrotá-lo. Porque eles reconhecem que somente 5 pessoas não são suficientes. E que ele, mesmo sendo um humano com habilidades no meio de deuses, ele precisava do Superman. A minha vida está na mão de Deus. Da mesma forma como o Clark trouxe essa esperança para ele, essa esperança precisava reverberar para o resto do mundo. E pela primeira vez em anos, ele não está mais agindo com a razão. Ele está agindo pela fé. Pelo acreditar de que eles vão conseguir sair dessa invasão. Não acreditar que o Superman vai conseguir ajudar eles, apesar dos possíveis riscos que a sua ressurreição pode trazer. E é nisso que ele quer se agarrar. Consegue distinguir? E é muito interessante quando eles conseguem se reencontrar. Quando o Superman olha para ele após o seu retorno e mesmo ainda muito confuso, mesmo atacando muita gente do seu lado, ele olha para o Batman como se ele o reconhecessem. E aquele troca de olhares mostra aqueles antigos rivais que estavam tentando se matar no filme anterior e parecia que iria trazer novamente essa briga, essa discussão deles dois, agora num campo muito mais físico. Você quer me matar? Quer me matar? O seu encontro com Coringa, nossa, foi muito bom e muito interessante. Mas eu vou falar sobre esse encontro melhor no último vídeo que eu vou lançar sobre o epílogo.
Então, não perca nenhum dos vídeos que eu vou lançar. Ah, finalmente os refrescos. Diana está no mundo e a gente vê que ela está atuante, mesmo ainda sob as sombras. Com a morte do Superman, Diana continua agindo, salvando o museu, salvando crianças, mostrando que uma amazona, mesmo feroz, mesmo mortal, tem um bom coração e que pode ainda inspirar jovens garotas e crianças a serem o que elas querem ser quando crescerem. E não somente isso, mas quando a gente assiste esse filme sobre o olhar do seu filme solo, Mulher Maravilha de 2017, a gente vê a forma como ela sente saudades de casa. Quando aquela flecha de Ártemis é lançada no Templo das Amazonas, em Creta, ela olha para aquela flecha e ela olha para o horizonte como se estivesse olhando para casa. E é essa falta de sua família, a falta de sua mãe, a falta de suas irmãs ainda pesa muito sobre Diana. E como ela se fechou para o mundo após a morte de Steve Trevor e com a morte do Superman, ela está tentando se reencontrar com a humanidade, com a fé também nela que ela havia perdido. Tô triste, não tô feliz. Então a morte do Superman não pesa somente para o próprio Batman, mas também inspirou a própria Mulher Maravilha a se reencontrar, a se reconectar com os humanos. E durante as batalhas, a forma mortal como ela corria para os seus inimigos, a sua luta contra o lobo da estepe, em diversos momentos, ela mostrava quão feroz ela era e ela conseguiria derrotar o lobo apesar das dificuldades. E na própria batalha final, quando ela tá lutando contra o lobo da estepe até decapitá-lo, aquilo não é uma coisa que eu acredito que Patty Jenkins faria com a personagem nos filmes solos dela. E ver esse outro olhar, essa faceta da Diana mostra como ela é multidimensional. Ela ainda é aquela personagem do poder do amor, de acreditar na humanidade. Mas ela não é somente isso, ela não é somente uma embaixadora da paz. Ela ainda é uma guerreira, ela ainda é uma amazona. E esse lado também foi mostrado aqui nesse filme. Acredito que, comparado aos outros dois, esse filme mostra muito bem desses dois lados dela. Principalmente quando ela fala com aquela criança. Assim como o próprio filme solo dela, de 2017, também trazia essas duas contrapartes dela. A diferença aqui é que ela está muito mais madura de si e de conhecer melhor os seus próprios poderes e com quem ela está lidando, diferente do primeiro filme dela. Mas é claro que eu tinha que falar dele. O grande S, a nossa bala viva, o nosso super-homem, o Superman. Voltando extremamente confuso da morte, ele somente começa a se tocar de si quando ele é abraçado, quando ele é envolto por aqueles elementos que fizeram parte de sua vida e que traziam o acolhimento que ele precisava. Quando ele morreu, ele estava uma pessoa extremamente perdida. Ele estava sendo condenado pela mídia, foi afastado por algumas pessoas por acreditarem que ele era um alien que estava trazendo a guerra até eles, que estava destruindo prédios, que pode ter incendiado o Capitólio e tantos outros problemas que estavam acontecendo com ele em Batman vs Superman. Essas pessoas me massacraram, eu fui muito massacrada. E não somente isso, mas o próprio choque, o impacto da morte e da sua ressurreição também mexe com o próprio personagem. Então, quando ele é abraçado pela Lois Lane, abraçado por aquelas memórias afetivas da casa onde ele foi criado, pelo seu pai, o Jonathan, pela Martha, e isso é trazido de uma forma metaforicamente dentro da imagem daquela casa, daquele balanço quando ele se balançava quando criança e que mostra no filme. E quanto mais tempo ele vai passando ali, ele vai se recordando de quem ele é. Até o momento dele se lembrar e dizer para Lois que aqueles super-humanos o trouxeram por algum motivo. Ele precisava descobrir qual motivo era e ele precisava ajudá-los. E assim, quando entra naquela nave kryptoniana e ele vê todas aquelas memórias de seus dois pais, o Jonathan e o Jor-El, para que ele assumisse de fato o manto de Superman e esse legado super-heróico e de ser esse modelo, essa inspiração de esperança, foi o que trouxe ele para a realidade de quem ele é, o Superman. Aquele uniforme preto, usado muito mais como fanservice no filme, pra mim foi totalmente descartável. Ele podia estar com seu uniforme normal, azul e vermelho, que estaria perfeitamente, e que eu até preferiria.
Mas ele, ao subir, realizar novamente aquele primeiro voo e subir para a atmosfera e abrir os seus braços como se abraçasse aquele mundo, é como ele novamente dissesse: esse é o meu mundo, eu preciso salvar ele, eu sou o Superman. E quando ele se junta com a Liga, ele não tira os holofotes de nenhum dos membros da Liga. Ele se junta de uma forma que não aconteceu na Liga de 2017, quando parecia que ele apareceu simplesmente para salvar todo mundo. E aqui não. Por mais que ele tenha aparecido e dado vários socos no Lobo da Steppe, ele não tira o protagonismo de nenhum dos outros personagens. Ele se junta à Liga de uma forma muito mais orgânica e natural. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. É ele aparecer e você olhar nele, finalmente, a imagem que é o personagem, o Superman, representa. E isso foi uma das coisas mais lindas que eu pude ver no filme inteiro. Foi como ele foi feito de uma forma tão boa, tão simbólica e bonita. Essas foram as minhas considerações sobre a Trindade da Liga da Justiça. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aquele like maroto aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar os sininhos para as notificações. Me siga nas redes sociais, lá você vai estar sempre avisado sobre quando eu posto alguma coisa e sobre as próximas novidades no canal. Assim você nunca vai perder nada e nenhum conteúdo. Me ajude compartilhando esses vídeos com os seus amigos, com os seus grupos, você vai estar ajudando demais o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui, até mais!